Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Simone Guerra e este é o canal Prosa de Si. Crise dos 40, será que existe ou será que é só mimimi? Vem comigo! Para algumas mulheres, crise dos 40 pode soar blá blá blá, mas não é. Aconteceu comigo, eu vivi isso na pele durante uns 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos. Eu vivi um conflito interno muito grande comigo mesma, de agora eu tenho menos tempo. E agora? Meu filho ainda está tão novo, eu já estou tão velha. Arrependi de várias coisas que eu fiz quando eu tinha 20, 30. Eu também fiquei repensando, remoendo amores passados. Eu fiquei pensando na minha vida tão negativamente como se eu estivesse vivendo uma depressão. E realmente eu estava deprimida mesmo. Só hoje que eu vejo isso já quase beirando os meus 50. Cientificamente também, essa crise dos 40 já foi comprovada. Dizem alguns cientistas, alguns estudiosos, que a nossa vida é como se fosse a letra U. A gente nasce, a gente está lá em cima da letra U. A gente vem descendo. Passa pela infância, pela adolescência, pela fase jovem, vem descendo. E aí, quando está naquela curvinha lá embaixo do U, que é entre os 40 e os 42, tem um declínio de felicidade. E é um período também reflexivo. Depois que passa esses 42, você começa de novo a subir na letrinha U, que é a maturidade. E aí você vai subindo, 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 subindo até chegar no topo. É tão verdadeiro esse período, essa crise na nossa vida, que realmente quando a gente vai subindo, a gente vai alcançando a maturidade depois dos 40, a vida vai ficando mais leve. Você passa assim pela crise dos 40 até os 42, mas depois você também começa a amadurecer mais. E aí você pensa, eu fiz o que eu podia ter feito. Estava errado? Ok, valeu a pena, eu aprendi. A gente trata os erros como lições. A gente começa a ficar mais sábio nesse sentido. Porque antes disso a gente vê o erro como uma negação, uma coisa muito negativa, mas não é. Depois dos 40 e tantos, você começa a pensar que os erros são lições de vida e que aí não tem nada de errado na vida, que foi assim porque tinha que ser. A gente não tem explicação para tudo, a vida é um mistério, Deus é um mistério, tudo é um mistério. Mas a gente vive sim essa crise dos 40 e dos 42. A gente tem muitas paranoias, a gente tem muitos pensamentos loucos, a gente vive um momento muito conflitante. Depois dos 40, você começa a despencar, o seu corpo começa a ficar muito mais flácido, as marcas de expressões começam a virar rugas, você começa a preocupar com a sua aparência porque começa a aparecer mancha aqui, aí você enrugou um pouco aqui, a boca também começa já a mudar, tudo começa a mudar em você, os seus seios caem, o seu bumbum cai, a sua perna fica muito mais flácida do que já era. Então vem essas paranoias mesmo, começa a aparecer pelos brancos na sobrancelha, lá nas partes íntimas, e aí você começa a se sentir velha. E muitas mulheres não conseguem lidar com isso, como eu não consegui lidar nos 40 anos. Foi, para mim, um caos. Mas para falar mais, vai logo já deixando o seu joinha e se inscreva no canal se não se inscreveu. O psicólogo Jung chama essa fase de metanoia. Ele fala também que é a fase da reflexão, porque você começa a pensar aonde você chegou, para onde que você quer ir. Então, mesmo que isso seja um martírio interno dentro de você, faz você refletir muito sobre a vida que você teve e quem você quer ser daqui para frente. Se você está muito aí perturbada pelos pensamentos que você tem de negatividade, se você tem problemas agora da aceitação do seu corpo, ou você vê que você tem menos tempo do que antes, se isso de certa forma está desestabilizando a sua vida, é hora de você procurar ajuda. Conversa com uma amiga, conversa com um parente, com um familiar ou procura ajuda psicológica. Eu falo que terapia é bem-estar. Todo mundo deveria ter acesso à terapia de graça. Então, isso é muito importante.
É importante que você fala das suas dores, que você fala das suas neuras, porque nessa fase dos 40 e 42, tem muitas mulheres também que chegam no ápice de, eu quero morrer. Como aceitar a idade? Eu também passei por isso, gente. A gente tem muita dificuldade de aceitar a idade, a mudança do corpo, é tudo muito natural. E é um período. Agora, se esse período estende, se você começa a envelhecer cheia de problemas, se você não está realmente caminhando para uma maturidade feliz, se você ainda não se encontrou consigo mesma, aí você realmente precisa de ajuda. Quando a gente chega nos 40, a gente precisa aprender a reinventar a vida. A gente não pode permitir nunca que o declínio se instale em nós. A gente nunca pode permitir que esse momento difícil da vida seja maior do que a nossa vontade de ter dias melhores, uma maturidade mais tranquila e feliz. Então, se você tinha vontade de fazer um curso há muito tempo atrás, se não fez, porque você estava cuidando do seu filho que era novinho, faz agora. Se você quer aprender o idioma, aprenda agora. Se você quer viajar, junte um dinheirinho e vai. Nunca é tarde para sonhar, para fazer planos, independente se você tem 40, 50, 60, 70, 80 anos. Se você está lúcido e com saúde, qualquer hora é hora. Se você pode andar, caminhar, se você tem uma alimentação bacana, se você tem uma mente muito ativa, qualquer hora é hora. Então, se você está aí com 40 e poucos anos, reinvente, começa agora. Não permita que o declínio, porque realmente é um declínio, vai tudo caindo, né? Vai tudo, até a maçãzinha do rosto, a gente vai despencando. Não deixa que isso seja maior do que a sua vontade de viver, porque viver é divino. E a vida pode ser muito boa, mesmo depois dos 40. Depois dos 40 você pode tudo. Pode melhor, porque você tem a maturidade e você está muito mais consciente de si mesma do que quando você tinha 20 e 30. A infância e a velhice são momentos protegidos da vida, porque nesse período vivemos o período melhor, mais feliz conosco, com a vida ao nosso lado. Porque quando a gente está lá na meia-idade, a gente tem muita preocupação com a questão da família, a gente está preocupado com os filhos, ou os filhos vão formar, ou o filho perdeu o trabalho, aí tem o seu neto, como que seu neto está na adolescência. Depois, quando passa esse período todo, que é lá na velhice, ele é muito comparado com a infância. É um momento mais feliz, mais calmo, em que você não pensa muito, você não tem mais essa responsabilidade. Mas para chegar nessa velhice feliz, você tem que subir tranquilamente, você tem que começar a aceitar a situação ao seu lado. Você não vai voltar a ter 30, 20 anos. Você pode chegar aos 80 e aos 90 muito bem. Então, agora é lutar pela sua felicidade, é sair dessa fase de dormência entre os 40 e os 42, que é a crise dos 40, e realmente começar a sentir, a respirar felicidade, a sorrir novamente. Aos 40 anos, além de passar por essa crise, eu também convivi com a falta de hormônio, porque eu já tinha entrado na menopausa há 2 anos. Então isso foi muito intenso demais na minha vida, mas eu sobrevivi. A gente ainda vive uma sociedade ainda muito patriarcal demais, em que as pessoas prezam muito pela juventude. Infelizmente, muitas vezes os idosos, as pessoas que têm acima de 40, 50, 60, tratado como senhor, senhora, né? E ao invés de tratar a gente como gente normal. Porque muitas vezes nós temos muito mais pique para viver do que os jovens de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos. Infelizmente, a gente tem que aprender a relevar esse pensamento patriarcal dessa sociedade ditatorial, que fica ditando isso ou aquilo, e que aí muitas mulheres entram nessa vibe, nessa onda e começa de repente a dar aquela pirada
começa a correr contra o tempo quando chega nos 40, faz lipo, faz isso, faz aquilo. Claro que isso tudo é muito bom para a autoestima, mas isso também não é tudo, porque às vezes o que precisa tratar primeiro, antes da aparência física, é o bem-estar emocional, é o psicológico. E às vezes a gente não tem muita noção disso. Então, se você chegou no vídeo aí até agora comigo, me fala se você está gostando. Também já vai logo deixando aquele seu joinha e se inscreva no canal se não se inscreveu, porque aqui toda semana tem um assunto muito bom. Às vezes um assunto sobre mulheres mais maduras, outra hora eu vou contar sobre a minha experiência, como é morar aqui na Holanda com uma idade a mais. Também vou falar com vocês sobre relacionamentos e é isso que é o canal. Este é o primeiro vídeo e gratidão por assistir até agora. Um beijo, paz e bem, até breve.